Brasil é um país de muitas riquezas culturais e naturais, mas também é um país de contrastes profundos. Por onde a gente passa, é possível a gente observar talentos, desigualdades, potência, exclusão. É nesse cenário desafiador que nasce uma força transformadora, o empreendedorismo social. Diferente do modelo tradicional de negócios, no empreendedorismo social, o lucro ele não é o mais importante. Esquece isso, viu? O objetivo maior nesse caso é gerar impacto, reduzir desigualdades, ampliar acessos, criar soluções para quem mais precisa. Sabe o que é mais legal? São pessoas comuns, com histórias reais, que criam respostas criativas para problemas que muitas vezes são bem antigos. Então vamos fazer o seguinte, vamos entender o assunto e saber quem ajuda a alavancar a nossa economia pensando no outro e no meio ambiente. Quem conversa com a gente é especialista em finanças, Luciana Iquedo. Seja muito bem-vinda a viver a tarde com a gente. Olá, boa tarde. Tudo bem, Lu? Que alegria. Que bom você Boa aqui. tarde. Seja bem-vinda à nossa casa, viu? Muito Fica à vontade. obrigada, é sempre uma honra e uma alegria. Lu, conta pra gente o que é o empreendedorismo social, porque quando a gente fala de empreendedorismo, as pessoas já pensam empresa, lucro, né? Enfim. Exato, o empreendedorismo social, como você falou, não tem o objetivo de gerar lucro, e sim de transformar vidas. Se a gente pudesse comparar, Abi, o empreendedorismo social não é dar o peixe, não é ensinar a pescar, mas é transformar o rio e transformar realidades. Olha que bonito. Que bonita essa reflexão, Lu, não conhecia e realmente, porque são termos que a gente escuta com frequência, né? Nessa lógica do faturamento, na lógica do mercado, é isso, né? Esse grande debate sempre, não, tem que ensinar a pescar, tem que dar o peixe, nem uma coisa nem outra, né? Exato, nem uma coisa nem outra. E são pessoas, Gui, que estão dentro de uma realidade e dessa forma criativa, dessa forma potente, conseguem encontrar formas de transformar esse meio a partir daquilo que elas têm, trazendo dignidade, trazendo soluções para a fome, para as questões de desigualdade, para as questões que afetam as minorias. E isso tudo é maravilhoso porque a gente enxerga a mesma transformação na prática, no dia a dia e nas vidas transformadas. Eu acho que a gente acaba fazendo uma confusão de empreendedorismo social com ONGs, com filantropia. Qual que é a diferença? Também não é isso, né? Que a gente sempre pensa que é algo que nasce ali a partir de fora. E às vezes a ONG, a filantropia é isso, vem alguém de fora para transformar aquela comunidade. Mas não, um grande exemplo de empreendedorismo social são, por exemplo, os catadores, associações de catadores de resíduos, de reciclagem e que hoje já transformaram aí aquela realidade que era já complicada, porque os resíduos também são um problema muito forte na nossa sociedade hoje e que geram renda e que estão crescendo cada vez mais. Outro ponto interessante é, por exemplo, quando a gente fala de comunidades no Amazonas, né, que tem ali, por exemplo, sementes, coisas típicas de lá e transformam em biojoias incríveis a partir daquilo que antes era lixo, que se organizam para, a partir da sustentabilidade na agricultura, trazer muito mais soluções para a fome, mas também gerando riqueza para aquela comunidade. Lu, eu achei legal que você falou em gerar renda durante a sua resposta, porque a gente falou no começo, né? Não é o principal quando a gente fala no empreendedorismo social, mas o que significa que isso não faz parte do processo, porque algumas pessoas também, nesse mundo polarizado que a gente vive, fica tentando colocar tudo em caixinha e fala, não, essa turma tá mais para um lado do que para o outro. Não significa também que não são pessoas que não vão tirar o seu sustento disso. As pessoas vão ganhar dinheiro do mesmo jeito, querem crescer do mesmo jeito, mas querem crescer juntas, é mais ou menos isso, né, Lu? Exato, a gente tem um exemplo bem legal de Alagoas, de mulheres que vendiam ali o pescado, aquela ostra que vem ali, né, com pescado, elas vendiam aquele insumo e as cascas eram jogadas fora. E a partir do empreendedorismo social, conseguiram fazer uma parceria com uma empresa que utiliza essas cascas que eram lixo antes em objetos de decoração, e a renda dessas mulheres, Gui, elas triplicaram. Olha só. E quando a renda de uma mulher triplica, a gente fala em mais crianças acessando a escola, em uma alimentação mais nutritiva, em pessoas rompendo a barreira de, às vezes, nunca terem alcançado ainda a universidade a partir daquela família
família e elas rompem isso e conseguem quebrar, né, esse batente que existia até então. Então esse é um grande exemplo também de empreendedorismo social que une a criatividade, une pessoas que estão ali na sociedade e algo que já existe, que já está lá. Fora que acho que também a gente pensando em saúde mental, né? O que você devolve para essas pessoas, eu sou capaz de poder ajudar no sustento da minha família, a minha autoestima, né? Como mulher, por exemplo, é melhor, é muito mais complexo e muito mais incrível do que a gente imagina. Uma empresa que ela já é uma empresa capitalista ali, ela pode mudar essa chavinha, ela pode colaborar, como que isso funciona? Com certeza, ela pode, porque ela pode transformar processos que estão ligados à questão produtiva. A gente tem outro exemplo aqui também na região de Mogi das Cruzes, que era uma área degradada, que tinha ali carvoeiros, né, que degradaram toda a mata primária. E houve um trabalho de reconstrução, de plantio, especialmente de palmito jussara, em que se usam as sementes, de cambuci, que é uma fruta típica da floresta, que já nascia, já existia ali, foi reflorestado e as pessoas que trabalham nesse projeto são todas pessoas da comunidade, do entorno. Então foi uma empresa, uma iniciativa privada que se movimentou para que isso fosse possível, empregando ali pessoas que tinham uma dificuldade geográfica de acesso. Então essa iniciativa por parte das empresas também é muito importante, porque quando a gente fala um nome bonito, né, que é stakeholders, são todos aqueles que estão ligados à empresa, então os funcionários, os acionistas, os fornecedores, os consumidores. A gente tem uma outra peça importante que é a comunidade local. Então, a empresa consegue contribuir positivamente, ajudando aqui a ter esse engajamento mais forte com a comunidade. E a IAB não é só mão de obra qualificada, não são só os programas de desenvolver mão de obra local. A gente está falando de outra coisa que vai além dos muros daquela empresa e daquela indústria. É uma questão muito ligada à cultura mesmo, né, Lu? Quer dizer, uma pessoa que vai abrir um negócio do zero, já pensando, né, já tendo essa preocupação, não significa que o CNPJ dela não é diferente, né? Ela pode abrir uma empresa como qualquer outra. A gente está falando de cultura, de postura, né? Então, por isso que a Abby perguntou, é tão valioso, né? Quem já existe, quem já está no mercado, pode entrar nessa luta também, né? Com certeza, pode e deve, Gui, porque nós estamos falando aqui de renda com um olhar generoso, com um olhar de graça, com um olhar amoroso, porque quando a gente fala de renda, a gente sempre troca horas de vida por trabalho e trabalho por dinheiro. Exatamente. Então, quando nós investimos bem esses recursos, investimos bem o dinheiro, a gente está investindo bem o que Deus nos deu de mais precioso, que é a vida. Então, eu vejo a vida florescer nesses projetos de empreendedorismo social e eu realmente espero que cada um de nós seja tocado por isso nas próprias empresas, nas próprias comunidades, nas paróquias, que a gente consiga enxergar essas oportunidades do que depende só de nós. Algumas variáveis são incontroláveis, a gente não consegue controlar, né, o que os líderes mundiais dizem, o que falam, o que decidem. A gente só consegue acompanhar, rezar e torcer. Mas, às vezes, ali, né, na nossa vida, na nossa rua, a gente consegue sim ter iniciativas transformadoras. E é interessante quando você fala isso na prática, né? Porque às vezes a gente pensa que você precisa ser uma empresa ou ter um aporte todo junto com você, mas não. Às vezes, onde você mora, por exemplo, né, não tem como recolher lixos, por exemplo, recicláveis. Será que tem como, né, ter um grupo do bairro, sei lá, para falar, olha, fulano, né, recolhe lixo. Tem como a gente deixar toda quarta-feira? A gente junta todo mundo, fica mais fácil para ele retirar ou alguém vai levar, né? Exato, porque você está ajudando uma família, você está ajudando o meio ambiente, você está ajudando a limpeza de onde você mora, enfim. São atitudes que parecem pequenas, mas se tornam grandiosas, né? Com certeza, e às vezes até ligadas à educação, porque a educação ela também transforma vidas. Então, quando eu tenho um dom, que um dom é aquilo, né, que o Espírito Santo coloca lá dentro da gente, e às vezes é algo que alguém diz, puxa, Gui, você faz isso tão bem. Então, quando a gente também consegue identificar isso e transformar o meio, a gente está colocando os dons de Deus aqui para trabalhar a serviço do bem. E Lu, quando a gente fala de empreendedorismo social, a Abby até deu um exemplo que vem nesse sentido,
está muito atrelado nos últimos anos às questões ambientais, né? E essa urgência climática. A gente viveu agora em junho, no hemisfério norte, para a Europa, para os Estados Unidos, o mês mais quente da história. Então, assim, é cada vez mais necessário a gente abrir os olhos enquanto sociedade, mas também enquanto empresas, empresários, para essas questões? Com toda certeza, porque está tudo ligado, Gui. O consumo desenfreado, ele faz com que eu gaste muito mais do que eu deveria. Em termos de recursos financeiros, isso pode prejudicar lá a minha aposentadoria, lá a minha vida lá na frente, pode gerar um endividamento, pode trazer o desespero, que eu penso que é um dos maiores cânceres que a gente tem hoje, que são as bets, que são os jogos eletrônicos, porque isso tudo traduz um desespero por dinheiro. Então, quando eu consigo controlar o consumo, eu também consigo gerir melhor as minhas finanças e eu desgasto menos o meio ambiente, porque eu não estou ali excedendo em termos de volume algo que eu não preciso ter, que de repente está faltando lá na mesa do meu irmão. Então, a consciência ambiental, ela também está ligada à consciência financeira, gestão de recursos do lar, para que a gente tenha famílias mais unidas, famílias que consigam alcançar objetivos conjuntamente. Está ligada à questão da dignidade humana, de podermos ter todos acesso à saúde, à educação, a uma alimentação boa, de qualidade, a exercício físico. Então, está tudo interrelacionado com a nossa vida, a nossa, de todos nós, da nossa família, da nossa empresa, da nossa comunidade. E você acha que as empresas estão começando a pensar mais nisso hoje? Você sente que isso é uma crescente de verdade? Sinto de verdade, Abi, eu sinto que é uma crescente e eu sinto também que essa nova geração que está chegando tem uma consciência diferente, por exemplo, da minha geração, que sou lá da década de 70. Então, existe uma geração diferente que está muito mais consciente para as questões climáticas, para as questões ambientais, para as questões que envolvem quantas horas eu quero trocar da minha vida por dia para trabalho e qual é o nível de padrão de vida que eu quero ter. Então, eu acredito realmente que o mundo está em transformação para o bem. Eu tenho sempre essa ótica muito positiva de que é possível sim transformar. Que legal. Com certeza. E acho que usa o próprio mercado a favor, né? Porque as pessoas estão mudando a sua forma de consumir e aí as empresas começam a perceber, poxa, se eu não acompanhar, pode até não ser espontâneo no começo, mas se eu não fizer isso, essa nova geração não consome de mim, né? Então, eu vou fazer para trazer eles também. Né? Eu preciso mudar. Sim. E sabe que tem também um olhar, hoje até no mundo de investimentos, né? Que investimentos a gente pensa, puxa, é só dinheiro. Tem muitas pessoas, e a gente via aí esse movimento, começou lá na década de 80, de empresas que não investiam em determinadas ações, em determinados ativos, e hoje são pessoas comuns que olham e falam, puxa, eu não quero investir em empresas de bebida, eu não quero meu dinheiro investindo em cigarro que causa câncer, eu não quero investir em empresas que façam ultraprocessados e que causam aí tantos males para as famílias. Então, é uma transformação silenciosa, mas muito poderosa e muito potente. Com certeza. Lu, muito obrigada. Seja Eu sempre que bem-vinda. É agradeço. tão gostoso conversar com você. Eu que agradeço. Sempre muito bom estar aqui, gente. Obrigada. Imagina, Obrigada. A gente agradece. Quem quiser acompanhar mais do trabalho e tirar dúvidas, né, sobre Aproveite. essa pauta e sobre investimentos e cuidados com as nossas finanças, está aí o Instagram da Lu. Obrigado, viu, Lu? Obrigada. Um beijo para você.